Olá, tudo bem com você? Hoje nós precisamos conversar um pouquinho mais, acredito eu, que nós estamos falando sobre a lei de Deus, só que não assim naquele mesmo panorama geral em relação à necessidade de observância ou os aspectos técnicos da lei de Deus, o que é a lei de Deus. O nosso objetivo é procurar entender aí, ter uma perspectiva da lei de Deus em relação até mesmo à sua própria relevância. A lição ela apresenta a questão do debate em relação à pena de morte na França e as implicações que isso teria a partir do momento em que chamaram um filósofo francês e também um escritor muito conhecido chamado Michel Foucault, que trata aí dessa questão da abolição de um sistema completo. Então, enquanto os defensores da abolição apenas queriam que esse aspecto fosse abolido, no caso a pena de morte, este filósofo ele sugeriu que não só a pena de morte, mas todo o sistema penitenciário, todas as leis fossem abolidas, ou seja, houvesse uma liberdade para que fizessem o que quisessem, né? Não houvesse mais uma condenação. Sabe, em relação à lei de Deus, a Bíblia mesma, ela já nos especifica que a partir do momento que não existe lei, não existe pecado. Então é justamente a lei em si que especifica o que é pecado. Se não houvesse lei, argumenta o apóstolo Paulo, não existiria o pecado. Então, dessa maneira, nós precisamos de um referencial para vivermos. Michel Foucault, ele sempre teve uma filosofia que seria a seguinte: os sistemas de moralidade, eles são construções humanas, eles são meramente humanos. Então, dessa forma, seriam sistemas criados por seres humanos com o seguinte objetivo: controlar as massas. Mas quando nós estamos falando da lei de Deus, nós estamos vendo uma coisa completamente diferente. A lei de Deus, como o próprio nome diz, os 10 mandamentos de Êxodo 20, eles não são uma construção humana. O próprio Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. E considerando que o mesmo Deus que é o autor dessa lei também nos criou, significa que ele sabe o quão importante ela é para nós, como suas criaturas. Sabe, o problema é que existem muitas pessoas na atualidade que, assim como Michel Foucault, enxergam que todo e qualquer tipo de lei serve apenas para restringir a sua liberdade. Então, dessa forma, enquanto existirem leis, você jamais desfrutará de verdadeira liberdade. Então, para muitas pessoas, a verdadeira liberdade surgiria apenas quando não existisse nenhuma lei. Dessa forma, você faria o que você quisesse, a hora que você quisesse e do jeito que você quisesse. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdadeira liberdade. Porque a partir do momento que você faz o que você quer na hora que você quer, você acaba colhendo as consequências, mesmo que não exista leis de regras sociais, por exemplo, leis civis estabelecidas por governos. Mas se você for parar para pensar, o seu próprio corpo é regido por leis. A partir do momento que você descuida da sua saúde, você acaba colhendo consequências sérias. Então existem leis de saúde que, a partir do momento que são transgredidas, pode ser que não a curto prazo, mas a longo prazo você colhe as consequências. Então, o que as pessoas pensam ser liberdade, pelo menos a curto prazo pode ser, mas mais para frente, a longo prazo, a médio e longo prazo, começa a descobrir que essa liberdade era apenas uma ilusão. Pessoas que estão presas a vícios de drogas de quaisquer tipos, no início é uma coisa maravilhosa, satisfatória, mas a médio e longo prazo
percebem que estão escravas dos vícios. Então, não existe verdadeira liberdade sem lei. A própria palavra de Deus diz que a lei de Deus é a lei da liberdade, a perfeita lei da liberdade. Que Deus abençoe você. Amanhã nós continuamos o nosso estudo da palavra de Deus com o nosso estudo adicional, nosso estudo complementar. Que você tenha um ótimo dia e um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.